Oi gente, tudo bem com vocês? Esses dias eu tava conversando com a Laísa Cardoso, que é do canal Passei Adiante com a Laísa Cardoso. E a gente tava falando sobre vestibular, sobre os perrengues que a gente passou no vestibular, sobre as opções de carreira para as pessoas que têm deficiência e tal. E aí eu lembrei que aquele vídeo que eu falei com vocês sobre a minha infância, a gente teve que cortar um monte de coisa, um monte de histórias que não deu tempo de eu contar, que são ligadas à minha adolescência, ali no ensino médio até o vestibular e entrar na faculdade. Então esse é o nosso tema de hoje, né? Adolescência com deficiência, ou a parte 2 do vídeo sobre a infância. Mas antes da gente começar, inscrevam no canal, curtam o vídeo que me ajuda na divulgação e me contem aqui embaixo quais foram os perrengues de vocês durante o ensino médio, adolescência. Tem tantas coisas, tantas emoções nesse assunto. Sigam no Instagram, @filapreferencial, tá bom? Fiz esse domingo uma live sobre Harry Potter, ficou muito legal, foi muito legal. Já vai estar aqui disponível no canal pra quem quiser assistir. Tá bom? E a próxima convidada é a Gisele Mirabai, que é uma escritora e que tem tudo a ver com deficiência aí, vocês vão ver, vai ser bem legal também. Naquele vídeo sobre a infância, eu parei mais ou menos ali no ensino fundamental 2, sexto ano, sétimo ano. Na minha época era série, né? Mas a gente prefere não comentar esse assunto. E aí o que aconteceu? Quando eu tava na oitava série, no nono ano no caso, né? Eu troquei de escola. Eu já não aguentava mais aquela escola que eu estudava, porque eu sofria muito bullying, né? Como eu contei naquele vídeo. O link do vídeo tá aqui na descrição, tá, gente? Assistam. E eu também não tinha muito apoio, enfim, meus pais tinham que se desdobrar em 3, 4, principalmente minha mãe, pra fazer a minha educação acontecer, né? Então eu fui pra uma escola que era super conceituada, aspas, né? E eles tinham um método apostilado, aquela coisa toda e tal. E aí a gente achou que eles tinham uma estrutura melhor, né? E foi uma mudança bem grande pra mim, porque eu passei de uma classe que tinha, assim, no máximo, estourando as classes mais cheias, tinham 25, 26 alunos. E nessa nova escola, tinha 45 alunos na minha turma. Então eu ficava ali, perdida no meio da multidão. E lá eu acho que dá pra dizer que eu passei por uma discriminação de um tipo diferente, né? E bem mais difícil de se identificar, mas que hoje em dia eu considero que foi uma discriminação. Que era ser praticamente ignorada. Ninguém enchia meu saco, sabe? Ninguém se recusava a me ensinar, ninguém, enfim. Mas os professores muitas vezes fingiam que eu não estava na sala. A gente pedia na coordenação pra avisar todos os professores que na turma X ia ter uma aluna com deficiência visual e que era pro professor falar tudo que ele colocasse na lousa, que não precisava fazer mais nada, era só falar em voz alta tudo que estava pondo na lousa e tudo que fosse visual na aula de escrever, só isso. E aí não dá pra gente saber, né, se a informação não chegava aos professores, se a coordenação não transmitia isso, ou se eram os professores que gostavam de fazer de trouxa, né? Eu prefiro acreditar que era uma questão do administrativo. Aconteceu, inclusive, começando a contar os causos agora, né? De chegar em maio, um dia eu falei pro professor na aula de português, a gente tinha que fazer uma leitura em voz alta de uns poemas do Fernando Pessoa e aí depois fazer uma interpretação do poema. E eu falei assim, então, professor, é que eu não enxergo, será que você pode pedir para um outro aluno ler em voz alta ou você mesmo ler? E aí eu só faço a análise, que na verdade é o propósito do exercício, né? E aí o professor virou e falou assim, então você é aquela menina que não enxerga. Em maio, gente. 3 meses comigo ali, sentada na sala de aula, e ele nem tomava conhecimento. E não foi só esse perrengue que eu passei na aula desse professor. Aconteceu também dele colocar a data da prova no quadro, não falar, assim, claramente. Talvez ele falou, mas estava todo mundo falando junto, e aquela bagunça de sala de aula que a gente sabe que acontece. E eu não fiquei sabendo da prova. E no caso era a prova que a gente tinha que ler um livro, né? Aquelas provas de literatura que tem os livros que tem que ler, e aí faz a prova sobre o livro. Aí chegou no dia da prova, todo mundo lá empolvorosa, que você leu, não leu, me conta como é que é. Eu falei, gente, que leu o quê, sabe? E como assim? Tem prova hoje, daqui a pouco, depois do intervalo, tipo. E eu não sabia. E o que eu fiz? Eu não fiz a prova, eu só botei meu nome e deitei a cabeça na mesa assim e dormi. Porque vou fazer o quê? Porque eu não li, não estudei. Enfim, acabei ficando de recuperação
E também tinha a questão do convívio ali social, né, nesse outro colégio, porque era muita gente e eu era assim, sumariamente ignorada por todo mundo. Era um silêncio retumbante naquele pessoal. E eu demorei assim alguns meses pra fazer 3 amigos, muito bons amigos, são meus amigos até hoje. Mas aí tinha aquela coisa de misturar as turmas, hein, né? A cada ano eles misturavam as turmas, acabou que eu fiquei numa outra turma com outras pessoas e eu tentava, sabe, fazer amizade, eu tentava me aproximar. E era muito, muito difícil, sabe? As pessoas eram muito fechadas, não tinha zero cultura de falar sobre coisas que não fossem matemática e física, né, e biologia, história na aula. Não tinha nenhuma atividade artística, zero, assim. Então eles queriam que a gente fosse uma maquininha de responder pergunta pra FUVEST. E o resto que se dane. E foi nessa escola que eu escutei pela primeira vez aquela frase: ah, coitada, né? No caso, eu arrumei sarna pra me coçar, né? Porque eu perguntei pra uma colega: ah, você sabe o que as pessoas falam de mim? Alguém já falou alguma coisa sobre mim? E ela falou assim: ah, eles dizem assim, ah, coitada, né? E aí, no caso, a menina falou: ah, mas nada a ver, não sei o que, sabe? Enfim, é que é bem chato, né? Você ter a sua deficiência como se fosse uma melancia pendurada no seu pescoço. É a primeira coisa que todo mundo vê e todo mundo só sabe interagir com isso, não com o resto da sua pessoa complexa e rica inteira, sabe? Enfim, não dá pra esperar muito de adolescente, né? Mas eram outros tempos, era o ano 2000 e pouco. E a escola tinha toda aquela cultura que não trabalhava a parte humana, né, dos alunos, então não dava pra esperar muita coisa. É claro que eu tive alguns professores maravilhosos, tive um professor de matemática que me deu algumas aulas particulares, mas mesmo assim precisei: olha, professor, não estou entendendo porcaria nenhuma, por favor, me explica. Ele marcou alguns horários pra ele me explicar. Fiz algumas aulas particulares de exatas também, né? E tinha uma carga de material maior, né? No ensino médio a gente tem que estudar mais, tem mais matéria, tudo mais, enfim. E aí eu comecei a usar os livros em áudio. Isso foi pré-smartphone, né? Pré a era da digitalização total. Então eu usava exatas geralmente com ampliação, com uma lupa eletrônica. Já mostrei aqui no canal também. E uma parte a minha mãe gravava, multitarefa, né? Minha mãe fazia tudo, gente, meu Deus. E ela gravava em áudio, em CD, os livros, com a matéria de história, de geografia, de biologia e tal. As provas geralmente eu fazia lendo, assim, com um pouquinho mais de tempo. Geralmente ficava numa sala separada para as pessoas não colarem de mim, né? Porque eu escrevia meio grande e tal. Mas era, assim, tranquilo, a gente se virava. E aí eu não terminei o ensino médio nessa escola, fui pra uma terceira escola, no último ano, que ironicamente foi a escola que a gente acertou. Foi tudo muito tranquilo, muito pacífico, consegui construir umas amizades lá. Eram mais amizades, mas não tão boas quanto as da outra escola, porque, né, era um ano só, eu também não me esforcei muito. E ironicamente essa terceira escola era ainda maior do que a segunda. Mas, ao contrário dela, eles tinham uma estrutura que funcionava, sabe? Então eles tinham uma coordenadora que realmente trabalhava. E ela coordenava tudo, sabe? Todos os professores falavam, a gente tinha um diálogo bem legal com os professores. Eu tinha uma professora que lia todas as provas pra mim, pra não ter problema com o tempo. Era uma professora mesmo, porque na minha segunda escola aconteceu de fazer algumas provas de simulado, essas coisas, que às vezes eu pedia pra ter um ledor, que era o que eu ia ter no vestibular, né? A pessoa lendo em voz alta pra mim. E aconteceu de colocarem, assim, o inspetor do corredor pra ler, porque era o pobre diabo que tava disponível ali na hora, porque eles se planejaram zero pra isso. Só que a função do inspetor de corredor não é ler prova, certo? É vigiar ali os alunos, botar ordem no circo. Então, né, vocês podem imaginar que não tinha uma qualidade de leitura tão boa. E aí terminei o ensino médio, né, e fui pro vestibular. E aí chegou a época de escolher carreira, né? Eu queria até falar sobre isso, sobre as carreiras, a opção de carreira pra quem tem deficiência, pra quem não enxerga, porque é um momento de muito você olhar pra você mesmo e falar: eu consigo ou não consigo. Por exemplo, quando começaram com essa conversa de vestibular e de escolher curso, eu achava muito legal o curso de cinema. Gostava de ver filmes, eu era atriz, eu fazia teatro, então eu achava que cinema era legal. Só que
se você pensar, uma pessoa que não enxerga no curso de cinema vai ter muitas dificuldades com diversas matérias que envolvem fotografia, envolvem edição, enfim, pra quem não sabe, eu tenho a ajuda da Juliana, maravilhosa, que está editando este vídeo neste momento, pra fazer esse canal acontecer, então ela cuida da parte técnica. E aí eu tive que, né, virar e falar, não posso fazer cinema, porque cinema é complicado, né? E aí fui pensar em outras opções, né, de carreira. Aí quando eu fui me inscrever nos vestibulares todos, né, acabou ficando assim, a minha primeira opção era artes cênicas, né, teatro. A segunda opção era letras, que foi o que eu acabei cursando. Depois a terceira opção era psicologia. Aí o vestibular eu já tenho um vídeo sobre isso, você pode ver aqui na descrição o link também, sobre a minha experiência universitária, eu falo um pouquinho sobre o vestibular. Aí a gente chega no que eu tava falando com a Laísa, porque muitas vezes a gente tem interesse numa carreira, e aí o vestibular é muito difícil. Então a gente não teria acesso a essa carreira. E aí tem todas essas dificuldades. Por quê? Porque a gente sempre acaba sendo prejudicado na prova. Porque muitas coisas a gente aprende por uma outra forma. E aí a questão do vestibular, ela só tá ali ampliada, ou tem uma pessoa pra ler pra você, ou é em braille. A questão não tá adaptada pra maneira como você aprendeu. E aí a questão exige que você enxergue, só que você não enxerga. Então, é um problema, né? E aí eu queria contar pra vocês uma historinha, fofoca, bafo, sobre uma experiência que eu tive numa faculdade particular aqui de São Paulo, sem citar nomes, tá bom? Eu fui fazer a minha inscrição e aí não tinha opção de acessibilidade, de que eu vou precisar na prova. Eu entrei em contato com o departamento que organizava lá o vestibular, depois de muita conversa mole, me disseram basicamente o seguinte: olha só, a gente não te dá nenhuma adaptação de prova pro vestibular. Porque a vida não é adaptável, não dá pra gente adaptar a vida. Então a gente vai estar te dando uma imagem irreal de como a nossa instituição funciona. Se a gente te der essa ajuda, entre aspas, tô fazendo aspas com os dedos, no vestibular. Que na verdade não é uma ajuda, é um direito. E aí, ou seja, não queremos você na nossa universidade, você não é bem-vinda aqui. Falaram assim, ou você faz do jeito que, como todo mundo, ou não faz, se vira. Eu uni forças com minha mãe e meu pai, fizemos o maior barraco, quebramos o pau, o escarcéu e não sei o que, não chegou a advogados, mas aí no fim eles concederam o meu direito de fazer a prova. Nisso eu já tinha resolvido que eu não ia estudar lá, né? Eu só ia fazer a prova pra passar e esfregar na fuça lá da pessoa. Sou dessa, gente. E o que aconteceu? Realmente eu passei numa das primeiras colocações e não me matriculei, só isso, sabe? E assim, foi ponto de honra, sabe, passar ali. Eu queria contar essa experiência pra vocês verem quanto ainda acontece, o quanto existem pessoas ilustradas dentro de uma universidade, mas como o curso também já não era a minha primeira opção, eu acabei optando pelo curso que eu passei, que foi Letras na USP, que foi o que eu fiz, né? Ainda bem que passou, né? Essa fase era complicada, né? No finalzinho eu já tinha mais noção, né, das coisas, dos meus direitos e tudo mais. Eu acho sempre importante estar aqui contando essas histórias para essas pessoas, principalmente as pessoas ligadas à educação, né, repensarem algumas atitudes e já imaginarem como eles agiriam se surgir algum aluno com deficiência visual e enfim, é isso. Se inscrevam no canal, comentem aqui os perrengues que vocês passaram na adolescência. Sigam lá no Instagram, @filapreferencial. E é isso, gente. Até a semana que vem. Um beijo.